Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sempre na área e como sempre sejam todos muito bem-vindos ao canal Adaptação Infinita. E finalmente tivemos o lançamento da segunda temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E neste vídeo eu vou trazer a análise dos 3 primeiros episódios que já estão disponíveis no Prime Video. E o que eu posso dizer logo de cara sobre esses 3 episódios? É que a fanfic continua. Se você achava que essa temporada iria ser um pouco mais fiel aos livros, mais fiel à obra original do Tolkien, pode esquecer. Se você achava que essa temporada seria melhor do que a primeira, também não. Na verdade, ela mantém o mesmo padrão de qualidade. Se você gostou da primeira, provavelmente você vai gostar dessa. Se você não gostou da primeira temporada, olha, eu sugiro que você vá ver outra coisa, porque ela mantém os mesmos problemas da primeira temporada. Só que tem um porém. Pelo menos durante esses 3 episódios, eu não vi nenhuma lacração nova. Quer dizer, eles mantiveram aquilo que eles já estabeleceram na primeira temporada. Até aí, eu não vou ficar mais reclamando. Só que isso abre margem para que a gente consiga olhar outros grandes problemas que não só essa temporada tem, mas que a série como um todo tem. E só para organizar as coisas, eu separei alguns pontos para falar direitinho sobre cada um dos episódios. E só para deixar um aviso, talvez eu tenha que dar algum spoiler. Então, caso você não queira ter a sua experiência estragada, né? Caso você ainda não tenha visto os episódios lançados, já sabe, estão avisados. Tudo certo? Estamos de acordo? Vamos para o que importa. Começamos o primeiro episódio com a jornada do Sauron, mostrando como que ele se tornou aquele personagem humano, Halbrand. Só que o que nos é mostrado é que ele foi traído por Adar, que é denominado como pai dos orcs. Não existe nos livros nem na obra original do Tolkien. Isso já mostra um primeiro conflito dessa série com a obra original. E é por isso também que eu digo que a fanfic continua, porque um personagem que foi criado apenas para a série está tendo um impacto direto com o universo criado pelo Tolkien. Mas de qualquer forma, a gente vê que Sauron foi traído e morto pelo Adar e pelos seus orcs. Só que a cena, ela é ridícula, ela é muito mal feita, ela é muito mal executada e ela só tem uma única função, né? É a única forma que eu vejo ela, de diminuir o poder do Sauron, de tirar aquela imagem de imponência que o personagem Sauron tem em quase todas as outras obras. E isso, meus amigos, é ridículo, porque o Sauron, aquele que será o maior inimigo de toda a Terra-média, nunca seria derrotado por um punhado de orcs. Em seguida, a gente tem uma das coisas mais chatas desses 3 episódios, que é a novelinha entre Galadriel, que continua sendo um porre de personagem, continua sendo chata, sem um pingo de carisma, Gil-galad, que é o personagem, né, o alto rei dos elfos. Só que, mesmo sendo o rei, ele não tem moral nenhuma, porque ele continua não sendo obedecido, sabe? Parece que ninguém respeita ele. Tudo que ele manda fazer, as pessoas não fazem, né? Os elfos não fazem. Todo mundo faz algo contra o que ele quer. É ridículo isso. E temos também o Elrond, que talvez dentre os 3, quer dizer, talvez não, com certeza, dentre os 3, é o personagem mais interessante, é o que tenta dar um pouco mais de profundidade à história, é o que faz mais questionamentos e que eu acho que é o que menos fere na questão ali de atuação. Mas, de qualquer forma, a série fica dando voltas e voltas entre esse drama dos 3 elfos, que a grande questão é: eles vão ou não vão usar os 3 anéis de poder criados no final da temporada passada? Esse é o grande drama deles. Eles passam basicamente não só esse episódio, mas quase todos os 3 episódios discutindo se deve ou não usar os 3 anéis. Só que, gente, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Eles vão usar os 3 anéis. Então, algo que poderia ser resolvido em pouquíssimo tempo, eles gastam basicamente metade de um episódio só para isso.
Ainda nesse episódio, temos um pouco da jornada da Nori, que é aquela pé peluda. Não é um hobbit, tá? É uma pé peluda. E o estranho, que, vamos ser sinceros, é o Gandalf, gente. Só que a série tá guardando a identidade dele, né, de forma secreta, de forma toda misteriosa, para que tenha lá o momento de clímax e o grande personagem que todos nós conhecemos e que é tão importante na jornada da Terra-média, vai ser apresentado. Mas o que realmente nos é mostrado de importante nessa jornada, pelo menos no primeiro episódio, é que aquela amiga da Nori, a Papoula, eu acho que é o nome dela, ela se junta ao grupo. Oh, que legal, ela não ficou para trás, eles não esqueceram essa super personagem que todo mundo realmente se importava. Então é isso, o que a gente tem deles até o primeiro episódio é que o trio agora tá indo em jornada ali para ajudar o estranho, que a gente já sabe que é o Gandalf, mas a gente não sabe. Começamos o segundo episódio com aquele que é de longe o melhor núcleo de personagens de toda a série, que são os anões. Só que infelizmente tudo ao seu redor continua muito burro. O drama deles, pelo menos durante esses 3 episódios, é conseguir trazer de volta a sua fonte de luz. Por quê? Com a erupção do vulcão, né, com a explosão do vulcão que tivemos na primeira temporada, houve um efeito colateral, por assim dizer, em toda a Terra. E isso fez com que houvessem desabamentos, desmoronamentos, também no reino dos anões. Então, a fonte de luz deles foi destruída, né? Os buracos da qual entram a luz para dentro do reino anão foram tampados. Só que durante toda a cena deles conversando, deles tentando resolver isso, é mostrado que ainda tem fonte de luz. E eu fiquei pensando, por que eles não vão aonde as rochas desabaram e tiram essas rochas? Eles são anões, eles sabem cavar, eles fizeram um reino dentro da montanha. Por que eles simplesmente não tiram aquela rocha do caminho, né? Só que isso é um problema de toda a série, tá? Eles transformam pequenos problemas, né? Problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, em uma coisa gigantesca, que vira quase uma coisa política, familiar. Uma coisa muito importante que nos é apresentado nesse segundo episódio é a aparição de um outro mago na série. E, para deixar claro, é o Saruman. Sim, aquele mesmo que é o grande vilão ali do filme As Duas Torres, o Mago Branco, né? Só que dessa vez ele não tá tão branco assim, né? Pelo menos ainda não está tão branco assim. Só que, infelizmente, ela é pouco trabalhada, né? Assim como quase todas as coisas importantes dessa série, né? São pouco trabalhadas. Então a gente fica basicamente com isso. Com o Saruman, né? Esse mago sombrio, mandando os seus asseclas tentarem trazer o estranho até ele. E aí a gente vai para a parte final desse segundo episódio, e é onde eu devo dizer que rola o maior bromance de toda a série. A relação entre o Sauron e o Celebrimbor, que é o elfo forjador dos anéis, é bizarra. O Sauron pergunta pro Celebrimbor se eles são amigos. E o Celebrimbor, né, o elfo, diz: claro que somos. Gente, calma aí. Os dois personagens, eles mal se conhecem. O Halbrand, ele só teve um momento de relação com o elfo, que foi quando ele ajudou ali, né? Ele deu uma dica, ridícula por sinal, de como o elfo poderia utilizar lá o Mithril para forjar, né, as joias lá dos anéis. E só por causa disso, agora eles são amigos? Sério mesmo, essa série, ela cada vez mais, de pouco em pouco, ela vai se tornando cada vez mais imbecil, sabe? Nos diálogos, nas ideias, nas resoluções que ela busca. E finalmente chegamos ao episódio 3 dessa série. E eu devo dizer, é o pior deles. Mas para começar, eu quero que vocês lembrem de um nome: Beric. Esse personagem, com certeza, é o mais importante desse episódio. Quem sabe, o mais importante da temporada e talvez até mesmo de toda a Terra-média. E quem é Beric? É o nome do cavalo de Isildur. Sim, Isildur, aquele mesmo humano
que no futuro será o grande herói que derrotará o Sauron ao cortar a sua mão, né, decepar os seus dedos e com isso jogar o anel do Sauron no chão, né, tirando assim o poder do Senhor da Escuridão. Então, lembrem-se do nome do cavalo do grande herói de toda a Terra-média, tá? E por que o cavalo é tão importante assim? Simples, é porque ele vai atrás do seu dono, que havia sido dado como morto ao final da primeira temporada. Mas, de uma forma que não tem nem justificativa, ele consegue saber aonde está o Isildur, ele vai atrás, né? Não sei se por algum cheiro, não é mostrado, tá? Não existe justificativa de como um cavalo consegue saber o rastro do seu dono, sendo que o Isildur não estava onde supostamente ele tombou. Então o cavalo esse cavalo é incrível, tá? E ainda assim, no meio da jornada, o cavalo é emboscado por um grupo de orcs, mata 2 orcs e consegue achar o Isildur e fugir com ele do lugar. Vocês estão vendo aonde que essa série está indo, né? É um cavalo matador. E é bom lembrar, a gente está falando do Senhor dos Anéis, né? É apenas neste episódio, tá? Neste momento, por uma cena, que temos um momento realmente de ação. Uma cena de luta, onde o elfo Arondir, aquele elfo negro, que teve bastante destaque na primeira temporada, ele aparece do nada e acaba ajudando o Isildur. Mas também é só pra isso, tá? Durante os 3 episódios, esse personagem, né, o Arondir, ele só serve basicamente para salvar o Isildur ali de uma emboscada. Nesse episódio, a gente fica basicamente trocando entre o grupo deprimente de Isildur, onde todos os personagens ficam ali chorando a perda de suas mães, e a politicagem chata e muito mal feita, muito mal trabalhada de Númenor, aonde está ali rolando um golpe de poder, né, um golpe de Estado, uma tentativa pelo menos. E por favor, será que alguém consegue me responder como que alguém consegue entender uma águia? E principalmente, como que todo mundo ali simplesmente aceita a interpretação dessa pessoa que supostamente entendeu o que a águia disse, né? Ou gritou, eu não sei qual o que a águia faz, é um barulho, né? Então, é incrível, porque um reino tão importante é decidido pelo grito de uma águia agora? Meu Deus, cara! Uma coisa que me chamou bastante atenção é que esse episódio deixa bem claro que não é necessário orc, não é necessário nem mesmo Sauron para que as pessoas de bem façam merda. E que acabam, de alguma forma, ajudando os vilões. Mas às vezes nem mesmo sob a influência do vilão. E o maior exemplo disso é a atitude do Celebrimbor, né? O elfo forjador, que vai contra os desejos, né? Contra o mando do seu rei, né? O Gil-galad. Tudo por uma questão de ego. Tudo por uma questão de ganância. Ele quer forjar mais anéis, mesmo sabendo que não deve. E isso vai totalmente a favor do Sauron, né? Só que essa atitude até mesmo surpreende ao Sauron. Então você para e pensa, caramba, os personagens só estão fazendo merda. Não é para usar os anéis, eles usam os anéis. Não é para forjar mais anel, eles forjam mais anéis. E aí você pensa, foi o Sauron que influenciou? Não. É tudo uma questão de ego. Já está no interior dos personagens. Gente, é ridículo isso. Não era para pelo menos os vilões terem alguma influência nos problemas da série? Pelo menos eu acredito que deveriam, né? Em resumo a esses 3 episódios, é incrível como a produção dessa série é muito mal feita, mas muito mal feita. O trabalho dos núcleos dos personagens é ridículo, porque a série fica dividindo cada episódio com praticamente 2 núcleos. E isso faz com que os personagens que deveriam ter mais presença na série sejam esquecidos, sejam jogados para depois, como o próprio Isildur, que teve um final de primeira temporada com um ponto de interrogação tão grande, com uma questão tão importante a ser solucionada,
só vai ser lembrado no terceiro episódio, depois de praticamente 2 horas de série. Então isso é ridículo, isso é muito mal feito, sabe? Porque o próprio público esquece daquele personagem. A série não deveria deixar isso acontecer. E o próprio tempo da série é muito mal trabalhado, muito mal dividido. As cenas não conseguem ser concluídas. Eles ficam querendo utilizar um mecanismo de mistério, de tensão. Toda hora que alguma cena tá para ser solucionada, né? Eles cortam e partem para alguma outra coisa. Então, quando um personagem vai aparecer, sabe, algum inimigo vai aparecer, eles simplesmente cortam e vai para uma outra cena que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava vendo, que não tem a tensão daquilo que a gente estava vendo, com personagens que a gente nem estava querendo ver. Então eles vão meio que parando a própria expectativa do público. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, isso tira o interesse do público pela série. E uma coisa que me chamou bastante atenção, a gente já teve 3 episódios, com um total de mais de 3 horas, tá? Durante esses 3 episódios. E a temporada terá 8 episódios ao todo. Então, quer dizer, eles já nos entregaram praticamente metade da série. E eu devo dizer, a gente não teve conteúdo o suficiente para bater de frente com 35 minutos de um episódio de Supernatural, que conseguia ter pelo menos início, meio e fim. Então, em resumo, ao que a gente já tem dessa temporada, é basicamente nada. A série dá voltas e voltas e voltas para parar sempre no mesmo lugar. Ela não entrega nada. E a expectativa, sinceramente, é nenhuma. A série vai ter que... Em algum momento ela vai ter que correr. Porque se você olhar os trailers, ela diz que vai ter guerras, que vai ter conflitos, que vai ter tensão. Só que até agora ela nem sequer construiu isso. Mas é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo aqui deve acabar ficando maior do que os que eu faço normalmente. Mas já que foram 3 episódios e eles foram lançados juntos, eu também achei que seria justo analisá-los juntos. Caso vocês já tenham visto, deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o que vocês acharam deles e qual é a expectativa de vocês do restante da temporada, ou pelo menos do 4º episódio que deve sair aí semana que vem. E principalmente porque eu quero debater com vocês. E como sempre, muito obrigado pelo tempo de vocês. Se gostaram desse vídeo, dessa análise, deixem aquele like, se inscrevam no canal para que vocês não percam todos os outros vídeos que eu vou lançar sobre essa temporada. E é isso, valeu e fui!